Pampa Debates. Oferecimento GBUX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. E Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje é 31 de dezembro, né, o último dia do ano, e nós temos o prazer de receber, parece que escolhi a dedo, né, o nosso colega participante do Pampa Debates hoje. Colega de programa, né, porque ele é um desembargador eleito, presidente do Tribunal de Justiça. Depois nós vamos falar da trajetória deles, vamos falar da posse que acontecerá. E eu acho que esse desembargador tem muito a nos trazer, muitos ensinamentos. É uma das figuras mais notáveis. Eu digo para ele que ele é um cachoeirense que orgulha a nossa terra, porque eu também sou de Cachoeira e orgulho o Rio Grande do Sul. Voltaire de Lima Moraes. É um prazer tê-lo aqui, desembargador, já com os devidos cumprimentos aqui da Rede Pampa, meus pessoais, pela sua eleição. E sabe que eu sempre tive na torcida porque o senhor fosse presidente do Tribunal de Justiça, né? E eu sabia que esse dia chegaria. E ele chegou. E o senhor já foi eleito e está para tomar posse. Mas parabéns, desembargador. Muito obrigado, Paulo Sérgio. Eu gostaria de agradecer estar aqui participando desse programa, uma satisfação muito grande. E nós temos grandes desafios pela frente. Nós estamos vivendo momentos muito delicados na vida institucional, nos mais diferentes estados da federação. E eu acho que é preciso, acima de tudo, nós termos a tranquilidade para tentar resolver eventuais impasses com a bandeira do diálogo. E temos tantas coisas a tratar, até o debate da semana, estava o Lamac presente, o Eduardo Lima Veiga, o Lênio Streck, nosso conterrâneo de Cachoeira. O Lênio nasceu em Agudo, mas era distrito de Cachoeira à época, minha mãe também é de Agudo. Então nós temos uma pleiade de cachoeirenses aí, mas o debate girava exatamente em torno dessas questões, né? A judicialização no país, a interferência do judiciário no parlamento, claro que acionado, né, e tem que se pronunciar o judiciário, também em decisões do presidente da República. Tudo isso nós vamos conversar, mas eu gostaria de começar nosso programa com a sua trajetória. O senhor que é um cachoeirense que eu comecei a lhe acompanhar depois, embora nós tenhamos trabalhado na mesma época no Unibanco, eu não sabia que o senhor era cachoeirense, então e da mesma forma que o senhor tinha sido do Unibanco, não nos conhecemos do Unibanco. Conheci o Wilson Barufaldi, o Machado, aqueles advogados todos. E agora também é importante saber que o senhor tem uma formação no nosso Unibanco, né? Aquelas raízes, né, de Walter Moreira Salles. Foi um período bem interessante no Unibancos, porque ali eu comecei a aprender, né, e ter o primeiro tracejado profissional da minha vida. Uma grande escola. Uma grande escola. Aprendi muito, passando depois por empresas de engenharia, pela Caixa Econômica Federal, pela FINAB, e posteriormente ingressando no Ministério Público e depois vindo para o Poder Judiciário, onde estou há quase 23 anos agora. Bom, vamos começar a sua iniciação de vida em Cachoeira. O senhor nasceu em Cachoeira mesmo? Eu nasci em Cachoeira. Que, aliás, a família Moraes é muito tradicional em Cachoeira. Exatamente. O meu avô morava a 24 quilômetros de Cachoeira, criava gado. O meu pai plantava arroz. Em direção a São Cepé? Em direção a São Cepé. Passava pela barca ali do São Lourenço. Logo ali. Exatamente. Quase no terceiro de São Cepé. Exatamente. Então, até os 11 anos, eu tive uma vida para fora, né, convivendo com a natureza, uma vida muito simples, né, onde tive os primeiros ensinamentos básicos e depois, dali, a partir dos 11 anos, eu fui para Cachoeira do Sul, para a cidade. Que eu chamo de Principado de Cachoeira. Principado. Temos a Grande Cachoeira. Né? Eu chamo de Principado. Nós temos nossos condados, né? Tem o Condado Militar, que é Santa Maria, Militar Estudantil e Ferroviário, Condado Fumicultor em Santa Cruz, a nossa memória, que me perdoe aí, o Roberto Bandeira Pereira está em Rio Pardo, o nosso florestamento, que me perdoe, de Anaro Baroni Borges, está encruzilhado, depois Lavras e Caçapava Mineração, pecuária em Bagé e agricultura em São Cepé.
E o centro disso tudo é o Principado de Cachoeira. Cachoeira, exatamente. Então eu nasci no Hospital de Caridade, lá, e então eu tive uma vida assim depois muito próxima, né, com os meus pais, com os meus avós paternos, porque meus avós maternos moravam em Porto Alegre, e depois fui estudar no Colégio Barão do Rio Branco. E ali fiz... Aí com a doutrina alemã, né? Exatamente. Ali era um colégio forte. E depois o senhor diga quem foi a sua diretora lá. Já dá para declinar agora. Claro. Eu fiz o 5º ano primário no Colégio Barão do Rio Branco e todo o ginásio na época. A diretora era a professora Amália Geisel. Irmã de Ernesto Garrastazu Médici. Não, Ernesto Geisel. O Emílio Garrastazu Médici. Que é bageense, né? Que tinha uma disciplina muito... nasceu lá, era distrito de Bento Gonçalves, onde está Languiru hoje. Sim. Ele nasceu lá, tem a casa dele lá, do Ernesto Geisel. Então foi um período muito interessante e eu ficava ali naquele período já com 11 anos, parando numa pensão com um primo, mais um outro amigo que era filho de um amigo do meu pai e várias outras pessoas. E o meu pai, como plantava arroz, ele tinha que cuidar dos seus afazeres lá a 24 quilômetros da cidade de Cachoeira do Sul. Então foi uma vida assim eu tive uma infância muito boa, uma adolescência, participando inclusive de grandes carnavais, dos blocos lá no Rio Branco. No Caiçara. Exatamente. Caiçara eu fui na inauguração, né? Em 61. Nós tínhamos um grande conjunto lá que foi do João Roberto, tinha uma tradição, não só em Cachoeira, era todo o estado, ela é chamado até fora do estado, né? Então foi um período assim muito bom, muito vivo e muito significativo para a minha vida, para a minha formação. E esporte o senhor praticava naquela época? Sim, jogava futebol. Naquela época eu estava em forma. Mas aí era futsal, né? Naquela época. Futebol de salão na época. Né? Sim, nós tínhamos futebol de salão, inclusive ali no Rio Branco. Tanto no clube quanto no colégio. Exatamente. Mas eu jogava também naqueles campos ali, naquelas várzeas ali perto de casa, em Cachoeira. E ali eu aprendi muita coisa, né? Desde começar a brecar, ter tranquilidade, no passar a bola, né? Evitando o adversário sempre que possível, né? E procurando... Quem é que joga melhor, o senhor ou o Marcelo Bandeira Pereira? São posições diferentes, né? Que o Marcelo joga muita bola. O Marcelo joga muita bola. Jogamos muito tempo juntos. Eu joguei muito na Júris lá. Uma hora eu vou apresentar... Quando o Rui Armando Gessinger era um destruidor de corpos inimigos, né? Ele batia aquele Rui. Uma hora eu vou apresentar os meus vídeos e ele tem que trazer o deles, aí nós vamos fazer uma comparação que eu jogava melhor. Que recordações o senhor traz da sua... O senhor trouxe algumas, as mais positivas da sua infância, aquelas que mais lhe marcaram. Foi lá fora, no distrito de Cachoeira, onde seu avô tinha fazenda, ou foi na própria Cachoeira, onde o senhor acabou morando numa pensão para estudar? Eu morava numa pensão, principalmente depois o pai adquiriu, tivemos uma casa na cidade, aí... Ali no Rio Branco mesmo? Não, era na frente do Senai, praticamente, frente do Senai. Na rua Larico Ribeiro. Sim. Tá? E ali, então... Tempo bom, ainda existia a estação ferro, tinha trem, tínhamos trem. Nós íamos a Porto Alegre de trem, né? Primeiramente era o Maria Fumaça, depois teve o Minuano, aí terminou com o Húngaro. Com o Húngaro, que foi o... E tivemos o Pampeiro antes do Minuano. Sim, E então foi uma vida assim muito, muito tranquila naquela oportunidade, né? E a gente tinha uma amizade muito grande, né? Lá, com a convivência muito tranquila, com vários amigos. Até hoje eu mantenho essas amizades. O senhor chegou a frequentar o Bar América na época? Tomar aquele chopinho no Bar América? Sim, Bar América. Eu não sei como é que essas coisas terminam, né? Era um ponto turístico em Cachoeira. Não dá para entender, né? Lamentavelmente não dá, que era um ponto assim de congregação, né? Que as pessoas chegavam ali
né? O restaurante do Rio Branco se manteve durante muito tempo, eu creio que até hoje nós temos lá, mas são momentos assim significativos da vida da gente. Eu nasci num período em que era uma família na verdade, de políticos. Meu pai concorria, fazia aqueles debates ali para vereador, né? Ele era de um partido, meu avô era do outro, meus tios eram do outros, e eu ficava observando tudo aquilo, né? Nunca me filiei a partido político nenhum. Que sorte a sua. Mas o cachoeirense tem tradição de hospitalidade, mas vou lhe contar uma historinha do nosso conterrâneo, Alexandre Garcia. Né? O Alexandre Garcia liga para o Pedro Germano, e estava levando a nova esposa dele, deve ter sido a quinta ou sexta, não me lembro bem, para conhecer Cachoeira, e disse: espera, tu vais comer o melhor churrasco da tua vida lá em Cachoeira. Tu vai ver. E ligou para o Pedro. O Pedro: não, deixa comigo. O Pedro estava com a casa em obras, falou com o João Ricardo, nosso promotor, sim, que agora está aqui no MP. João Ricardo, pode fazer na tua casa que eu estou? Não, sim, eu faço. E o Alexandre chegou lá, deixou a mulher dele com água na boca, né, comeu uma costelinha. Chegou lá, me lembrei do Rio Branco, que o senhor disse, que o buffet do Rio Branco lá era espetacular. No meio do baile de carnaval, comeu um bifezinho com arroz, batatinha frita e ovos, era sublime, né? E aí chega o Alexandre Garcia na casa do João Ricardo. Aí ele contratou o buffet do Rio Branco. Era banana frita, arroz à grega, lentilha, maionese, aipim frito, todas aquelas iguarias do buffet. Isso o Alexandre me contou. Depois que me contou, até hoje eu encontro com o João Ricardo, mas o João se recuperou. Depois o Alexandre voltou à Cachoeira, ele deu um churrasquinho para ele. Mas sabe que a Cachoeira foi tomando conta, né? Nós temos cachoeirenses em todos os lugares do planeta, né? Onde vai a gente encontra o cachoeirense. Mas o meu irmão, que era assessor do Figueiredo, junto com o Alexandre Garcia, o meu irmão na área militar, que hoje já está de pijama, obviamente, uma foto na Nigéria, João Leitão de Abreu, nosso cachoeirense, Alexandre Garcia, o meu irmão, Adroaldo Streck e o Carlesso, que era fisicultor do Figueiredo. 5 cachoeirenses na Nigéria, o senhor acredita nisso? Sim. Eu convivi muito com o Adroaldo Streck, sim, inclusive. Grande figura. Uma vez, quando eu era promotor em Ibirubá, e eu acabei presidindo o Lions, eu convidei para fazer uma palestra lá. E acorreram várias pessoas a Ibirubá, que foi a minha primeira comarca. Tempo dele de Guaíba ainda. Exatamente. E depois ele trabalhou conosco aqui muito tempo. Guaíba, exato. E depois nos encontramos na Assembleia Nacional Constituinte, onde eu frequentemente estava em Brasília, né, e acompanhei desde... Como promotor na época. Na época eu era vice-presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Estava lá no gabinete do Ibsen. Construindo o que é hoje o MP. No Ibsen... Transformando o MP no quarto poder. O Ibsen, o Nelson Jobim. Jobim também. Né? Então foram grandes figuras. Né? Ulisses Guimarães presidia a Assembleia Nacional Constituinte. Né? Então tinha grandes figuras na época, né, no parlamento, com reconhecimento nacional e internacional, inclusive. Né? Então foi um período assim de grandes experiências que eu tive e consegui vivenciar na Assembleia Nacional Constituinte. Algumas teses que eu tinha na época, que aprovadas em congresso, eu levei para lá, submeti à consideração dos deputados constituintes, dos senadores, e algumas hoje se constituíram estão aí em norma constitucional. Dando essa força que o MP tem hoje, né? Que o MP tem força hoje. Na época, na verdade, a nossa preocupação, eu acho que é importante também isso registrar, foi uma construção do Ministério Público com a magistratura, com o Poder Judiciário. O presidente da Júris, na época, Ivo Gabriel da Cunha, fez um trabalho... Meu colega de confraria. Fez um trabalho, eu quero registrar aqui. Está nos assistindo, o Ivo Gabriel, ele sempre assiste. Ele fez um trabalho extraordinário na época de consolidação das autonomias do Poder Judiciário. Né? Hoje está com o Oswaldo Caminha lá, os dois no mesmo escritório. Estão no mesmo, Então, eu acho que isso é uma coisa importante que se registra até por um imperativo de justiça, né?
porque ele trabalhou muito junto com outros magistrados, e todos eram pelo fortalecimento das instituições, que no Estado democrático de direito as instituições têm que ser fortes, né? E o Poder Judiciário ainda não tinha algumas autonomias que ele precisava ter, né? E isso foi conseguido, e tanto os membros do Ministério Público, com os membros da magistratura, trabalharam de forma uníssona, objetivando esse aperfeiçoamento institucional. Vamos voltar um pouco a Cachoeira, e de Cachoeira vamos chegar à nossa capital, Porto Alegre, onde estamos hoje. E hoje o senhor fez dela a sua residência. Como é que isso aconteceu? E por quê? Eu, quando terminei o ginásio em Cachoeira do Sul, eu vim para Porto Alegre, porque aí eu ia fazer o clássico, né? Porque o Rio Branco não tinha naquela época ainda o clássico. Tinha aquela gozação, né, do científico, clássico e normal, né? Exatamente. O senhor deve ter sofrido com isso. Sim. E aí eu vim, fiz o clássico no Colégio Rosário. Ali tive como colega o desembargador Armínio, que foi presidente do tribunal. Foi lá que o senhor conheceu? Foi lá que eu conheci. O presidente Armínio. Exatamente. O presidente Armínio, nós nos conhecemos lá. E eu fiquei um período ali, né? E depois disso eu cursei e resolvi fazer uma outra guinada. Eu acabei com um grupo de colegas que nós tínhamos, eles me convencendo que nós deveríamos fazer um concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas. Que era a Escola Egressa de Porto Alegre. Exatamente. Que virou colégio militar aqui, foi para Campinas. Na época, muito novo, né? Na época, eu acho que eu tinha 18 anos aproximadamente, por aí. E aí, depois disso, eu voltei para Cachoeira, fiz o... Não quis continuar a carreira militar? O senhor passou para Campinas, né? Sim, eu passei... Ficou quanto tempo lá? Mas foi 1 ano e pouco, por aí, mais ou menos, eu acho quase 2 anos, por aí, aproximadamente. Quer dizer que o senhor é um homem que botou a farda? Sim, eu coloquei, para mim foi muito importante. Sim. Né? Eu acho que as Forças Armadas no Estado... Seria um grande general hoje, hein? Olha o que o Exército perdeu. Mas ganhou o Judiciário. No Estado Democrático de Direito, as Forças Armadas, né, têm um papel importante. Né? No Estado Democrático de Direito é muito bom, né, que todas elas sejam assim. Isso não serve só para o Brasil, serve para qualquer país do mundo. Né? Evidentemente, sempre a diretriz básica é a nossa Constituição. Né? E então eu fiz concurso para lá. Nós tínhamos um grupo de colegas que o Major Candiani nos preparou em Cachoeira do Sul, fomos para lá e passamos. Era um grupo pequeno, dos 5, 6, e eu fiquei um tempo lá e acabei voltando, concluí o clássico depois aqui no Colégio Júlio de Castilhos, e depois disso fiz então com o vestibular e fui para a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não era fácil passar, hein? Era altamente concorrido. Então eu sou da turma de 1977 da URGS, né? Tive ali grandes colegas, né, hoje que estão pontificando na magistratura, no Ministério Público, na advocacia e assim por diante. O desembargador, é claro que essa sua vida aí, hoje um jurista aí consagrado, tanto é que foi eleito pelos seus pares presidente do Tribunal de Justiça, mas entre os caminhos do direito até chegar ao Judiciário, o senhor passou pelo Ministério Público. O senhor fez concurso quando para o Ministério Público? Eu fiz concurso para o Ministério Público em 79 e eu entrei em 1º de julho de 1980. E foi lotado onde? A comarca de Ibirubá. Foi a primeira comarca. Depois eu fui promovido para Cerro Largo, pedi remoção para a comarca de Espumoso. Foi ficando lá por cima? Porque a minha esposa, eu pedi remoção porque a minha esposa era pretora na época. Sim. Tá? Existe algum pretor ainda em atividade? Existe alguns. Só que a minha esposa terminou o período e resolveu fazer concurso, depois exerceu advocacia e resolveu fazer concurso para juiz de direito. Acabou passando, né? Foi a primeira colocada, inclusive, da turma,
né? E a Vera Regina Cornelius da Rocha Moraes, sim. Né? Que hoje ela está atualmente na primeira vara, primeiro juizado da Fazenda Pública de Porto Alegre. Sim. Né? E ali, então, nós percorremos todo o estado, fomos andando, né? Tentando ficar próximos dentro do possível. E assim nós trilhamos aí esse caminho, né? Longo. Mas chegou a descer para a região sul ou continuou? Não, depois que eu estava em Espumoso, fui promovido para Uruguaiana. Fiquei 2 anos... Sim, veio para a fronteira oeste. Exatamente, fiquei 2 anos em Uruguaiana e lá uma coisa interessante, eu idealizei, né, e coordenei o primeiro seminário de Direito Ecológico da fronteira oeste. Né? E depois, um dia, dando uma entrevista na rádio Charrua de Uruguaiana... Gloriosa Rádio Charrua de Uruguaiana, das mais tradicionais. O repórter perguntou para mim numa entrevista, mas por que o senhor resolveu fazer esse seminário aqui? Nós nunca tivemos problemas ecológicos. Eu digo, para criar a consciência ambiental necessária para não terem problemas no amanhã. Foi a resposta que eu dei para eles. Né? E foi um seminário muito interessante, eu tenho os anais, até um dia eu quero passar ao ilustre amigo, conterrâneo, isso é um prazer. Os anais desse evento, porque foi algo histórico lá. Pô, foi uma das primeiras iniciativas na área ambiental. E depois... Sabe que eu apresentei o primeiro programa ambiental do Brasil, que foi o Projeto Arco-Íris, produzido por Nelson Cardoso, lá nos idos de 1980, na TV Guaíba. Na televisão foi o primeiro programa ambiental. E quando eu estava em Birubá, eu também idealizei lá, eu achava interessante, porque eu sempre gostava de muita participação popular, né? E uma interlocução com todos os operadores do direito. Nós realizamos lá o primeiro encontro jurídico de Birubá. Isso foi em 1981. Né? Realizamos lá, foi um sucesso, foi uma movimentação, várias pessoas ali próximas, advogados, membros do Ministério Público, magistrados, acorreram até a comarca de Birubá, assistindo aquele evento com ampla divulgação pelos meios de comunicação ali da comarca de Birubá. E o senhor chega a Porto Alegre pelo MP quando? Eu cheguei, porque depois de Uruguaiana, eu pedi remoção para Esteio. Fiquei em Esteio. Ali em Esteio, eu ajuizei a primeira ação civil pública por danos ambientais contra a Petrobras. Tá? Isso me rendeu o reconhecimento pela Câmara de Vereadores como cidadão de Esteio, né, que me foi conferido. Eu até não esperava, para mim foi uma surpresa, porque para mim, sob o ponto de vista jurídico dos encaminhamentos, eu achava aquilo que era uma coisa natural, porque recém tinha surgido a Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7.347, de 24 de julho de 85. E eu tomei Isso é antes da Constituição. Antes da Constituição. E ali eu tomei a primeira iniciativa. Na época, inclusive, os jornais estamparam em manchete, né, porque era uma coisa nova. Que novidade é essa? Uma ação contra a Petrobras e tal. Né? E ali eu estive, e depois eu fui promovido para Porto Alegre. Em Porto Alegre eu estive na vara do júri, ali atuando, ali ainda no Ministério Público. E depois eu estive nos registros públicos, né? E depois eu fui eleito presidente. O procurador-geral já era o Paulo Olímpio Gomes de Souza? Não? O Paulo Olímpio Gomes de Souza foi num momento posterior. Quando eu entrei no Ministério Público, ele era presidente da Associação do Ministério Público. Da MP. E naquela época, inclusive, eu fui eleito depois presidente da Associação Estadual do Ministério Público, e depois eu fui o primeiro gaúcho eleito presidente da Confederação Nacional do Ministério Público, porque ali era uma questão interessante, não tinha nenhum gaúcho, e eu fiquei observando o que acontecia no panorama político, né, desse embate interno, porque geralmente eram paulistas, cariocas, mineiros, eventualmente tinha um nordestino. E eu ficava observando aquilo e digo, por que não teve nenhum gaúcho até hoje? Né? Então, eu tive que, naquela época, fazer um estudo, uma articulação, análise,
para ver, porque eu tinha a intenção de comandar, né, a Confederação Nacional. E aí eu fiz uma aliança com os nordestinos. Foi aí que eu consegui chegar a presidente da Confederação Nacional. E isso politicamente é uma verdade. Ninguém consegue nada sem aliança com os nordestinos. Não, foi isso. Até nas confederações privadas isso acontece. E os nordestinos, é uma coisa assim que eu aprendi muito cedo. Quando a gente fala nordestino, a gente inclui o norte também do país. Exatamente. Eles são muito articulados. Eles têm uma capacidade de interlocução entre eles muito próxima, e eles chegam em bloco. Né? Eles chegam em bloco, unidos. Né? E eu percebendo isso, então, na época, eu resolvi. Eu digo, não. O Lamáquia viveu essa situação quando foi eleito presidente. Ele conseguiu vencer a barreira nordestina. O doutor Lamáquia, ele é um homem muito habilidoso, bem articulado, né? E tem uma capacidade de interlocução muito grande. Participante efetivo do Pampa Debate aqui a vida inteira, está sempre com a gente. Ontem esteve com a gente ainda. Para mudar um hábito, ouça este recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só? Aqui o bem-estar está sempre em pauta, sempre com a nossa Unimed. E vamos agora às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura, condições de trabalho. Abertura indiscriminada de mais cursos de medicina, que eu prefiro chamar de faculdades de medicina, tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isto que o Cremers defende. Acesse o pormaissaude.com.br e saiba mais. Ao longo do ano, os cooperados Unicred colecionaram momentos inesquecíveis e vão continuar colecionando. O Unicred Collection tem uma oportunidade exclusiva. Além de vales viagem, também tem valores equivalentes a uma Mercedes GLA 200 Style e a um Jeep Compass Sport. Porque na Unicred, além da possibilidade de dividir as sobras, todo mundo prospera e vence. Fale com o seu gerente Unicred e saiba mais. Grandes histórias, desembargador Voltaire de Lima Moraes, começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à sua taça através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo. Você pode encontrar vinhos de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo, aqui do Vale dos Vinhedos e outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma das lojas da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. E vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Ernesto Ornelis, do Clínica, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, o mais premiado oncologista brasileiro no exterior, Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Olá, Paulo Sérgio. Sabe que a doutora Lídia Longinotti, que vem seguida ao teu programa e fala sobre novos tratamentos contra o câncer, ela retornou há alguns dias de um congresso nos Estados Unidos impressionada com os avanços no tratamento imunológico do câncer, sobretudo em certos tipos como melanoma, câncer de rim, pulmões e dos gânglios linfáticos, os linfomas. É importante que os pacientes conversem sobre isso com seus médicos. Como a medicina está melhorando, não é mesmo, Paulo Sérgio? Um abraço. Estamos recebendo nestes debates de fim de ano que se resumem, na realidade, um relatório e perspectivas para 2020, passando em revista 2019, para usar uma expressão militar, e o militar está em voga agora, né, com a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Tanto é que nós temos um quadro aqui no programa que se chama Para Quem Você Presta Continência. Mas o desembargador eleito presidente do Tribunal de Justiça já falou das suas andanças
na área privada, da sua formação acadêmica, da sua vida lá em Cachoeira, da sua vida na fazenda, a sua chegada a Porto Alegre, a sua ida para a Escola Preparatória de Cadetes em Campinas, depois voltando a Cachoeira e vindo para Porto Alegre, a formação no Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a passagem pelo Unibanco. Quer dizer, temos uma trajetória privada. Depois o seu ingresso no Ministério Público, suas andanças pelo Rio Grande do Sul e a chegada a Porto Alegre. Quando o senhor estava no Ministério Público, já disse que estava casado, né? E a sua esposa também era pretora na época, hoje é juíza da Fazenda Pública, né? O senhor casou em que ano? Eu casei justamente quando fui para Ibirubá. Para Ibirubá. Casou com a moça de onde? Ela é de Porto Alegre. De Porto Alegre. A Vera é de Porto Alegre. Isso foi em 1980, né? 11 de outubro de 1980. E aí percorremos, né, o interior, né, dessa forma que eu relatei há pouco, né? Eu tenho 2 filhos, né, a Daisana, né, e o Giliano. Né? O senhor colocou os nomes diferentes dos filhos? Né? E de onde surgiram essas... Das reflexões da madrugada. É o que eu digo sempre para os meus alunos na PUC, que eu leciono na Pontifícia Universidade Católica, sim, há 34 anos e meio, né? Tanto no graduação como pós-graduação, e eu sempre brincando, mas ao mesmo tempo falando sério com meus alunos, eu digo, as grandes questões você consegue resolver com as reflexões da madrugada, né? E ali eu meditando, avaliando... Mas o problema das reflexões da madrugada é onde os pequenos problemas se agigantam, né? Às vezes a gente perde o sono e no outro dia aquele problema que se tornou gigante, mas eu perdi o sono por isso. Não lhe acontece volta e meia coisa semelhante? Eu tenho, sabe que eu tenho, assim, eu sou um homem muito tranquilo, ao mesmo tempo obstinado nas coisas que eu pretendo, mas com muita tranquilidade, né? A gente não deve se afobar na vida, né? E então eu, refletindo, tirei esses 2 nomes. Aí submeti primeiramente a prestação da Vera, que é minha esposa. O nome dela primeiro eu cogitei de Diana, que era na época e tal. Aí eu digo, ela ficou meio assim, aí eu digo, pensei, botei um S, deu Daisana, né? E aí a gente não sabia o que vinha, se era homem ou se era mulher. Sim. E aí já escolhi também o nome se viesse homem, seria Giliano. E Giliano, com G? Giliano. Giliano com G. Giliano. A Daisana trabalha no Ministério Público Federal. E o Giliano é procurador da Fazenda Nacional, né? E todos da área jurídica, né? Eu tenho uma irmã, que é a Inalda, e o meu pai e a minha mãe, essa é uma peculiaridade, eles resolveram, naquela época, se chamava de filhos de criação, né? Hoje seriam filhos adotivos, né? E eles pegaram 4, né? A Marisa, a Nelly, né? O Paulo e o Nelson, né? São os irmãos de criação que eu tenho, que eu chamo de irmãos afetivos. Sim. Né? Então eu tenho muito boas relações, sempre tive com todos eles, né? E então são coisas da vida, né, Paulo Sérgio? E do MP para o Tribunal de Justiça? Pois o senhor de procurador se transformou em desembargador. Sim, foi pelo quinto. Foi pelo chamado quinto constitucional, porque 1/5 dos tribunais é reservado a membros do Ministério Público da Advocacia. Naquela oportunidade, eu tinha exercido praticamente todas as funções dentro do Ministério Público. Eu tinha sido procurador-geral, primeiramente, de 93 a 95, lista tríplice submetida ao governador Alceu Colares. O senhor foi procurador-geral? Sim. Isso tem uma faceta sua que eu não lembrava. Né? Foi de 93 a 95. Com Colares. Eu fui procurador-geral. Aí foi submetida a lista tríplice para o governador Colares. Como eu tinha sido mais votado, ele é um homem de uma formação jurídica e democrática, né? E ele observou e resolveu, então, referendar. O senhor foi antes do Paulo Onímpio, então?
Não, eu fui depois. Foi depois do Paulo. Eu substituí. Foi antes do Cláudio. Eu sucedi o doutor Francisco de Assis Cardoso Lussardo. Ah, o Lussardo. E depois. E passou para quem? Aí eu fui depois à reeleição, de 95 a 97. Aí já era governador de estado o governador Antônio Brito. Tá? Também eu fui o primeiro da lista, aí o governador, com esta mesma ideia, né, referendou, né, a vontade da classe. E trabalhamos também muito nesse período. Né? Tive uma boa interlocução com ambos. Né? Uma coisa que eu acho vital em qualquer relacionamento humano é o respeito. Né? Essa é a pedra de toque de todo relacionamento humano. A Constituição preconiza isso. Né? A Constituição ela diz que os poderes têm que ser independentes e harmoniosos entre si. Né? Então, aí eu, depois disso, eu tinha terminado o meu mandato como procurador-geral. E recebi de vários desembargadores, né, digamos assim, uma ofensiva, dizendo: agora tu já cumpriste a tua missão, quem sabe vem nos ajudar aqui no Poder Judiciário. Eu refleti muito sobre aquilo, foi um momento de grande reflexão, e eu acabei me decidindo à última hora. Né, foi até o meu assessor, que hoje está aqui comigo, o Jalbair Pacheco da Silva, que ele levou lá a minha manifestação, à última hora, ele levou lá para o Conselho e para mim, então, concorrer a essa vaga. Primeiramente, passava pelo Conselho Superior do Ministério Público, era feita a lista sêxtupla, e aí depois essa lista sêxtupla era submetida a formada, ia para o Poder Judiciário, reduzia para 3, e ia para o governador e ele escolhia. Né? Então, nesse caminho, o senhor já pegou um terceiro governador escolhendo. Não, primeiro Colares escolhendo procurador-geral. A confirmação com o Antônio Brito, e quando o senhor foi para o tribunal... Não, aí eu peguei o final do governo Brito. Ainda já. Brito. Foi ele ali. Né? E aí eu vim, porque estava naquele período em que estava sendo preconizada a extinção do Alçada para ser incorporado, na verdade, ao Tribunal de Justiça. Né? Então eu fiquei num período ali curto no Alçada, e depois, logo em seguida, guindado a condição de desembargador, e lá eu estou, né? E também percorrendo, lutando pelo Poder Judiciário, né? E fui vice-presidente, cheguei a ser corregedor-geral também por um período, né? Por decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu me lembro porque havia um conflito entre dois colegas. Né? Foi aquele... durou um ano para o senhor. Eu fiquei quase um ano, não chegou a fechar um ano. Né? Mas foi um período... Para confirmar. Bem delicado. A ação de um colega seu, né? Exatamente. E essas coisas acontecem. Está nativo ainda? Não, ele já se aposentou. Né? Então, Vamos reservar, não divulgar o nome dele. Naquela época, eu também... Foi muito traumático isso. Foi. Foi com o Aquino, né? O Aquino era o eleito presidente do Tribunal de Na verdade, teve ali um embate, o desembargador Marcelo... Sim. Que acabou tomando posse, que acabou sendo eleito. Sim, mas houve um questionamento. Era o Marcelo, então. O desembargador Marcelo, né, ele assumiu. Né, Ele foi a Brasília defender a sua posição. Foi, exatamente, ele foi muito firme. Eu acompanhei tudo isso. E é um homem de alta postura, o desembargador Marcelo. Apesar de jogar menos que o desembargador Voltaire. Aí nós vamos comparar depois no vídeo. Eu quero ver o vídeo dele jogando e o meu. Aí eu acho que nós vamos colocar a apreciação do amigo para decidir depois. Mas, bom, aí o tribunal, claro que o senhor tem as suas bandeiras de luta, sabe? Todos os problemas do judiciário, né? E as lutas aí dentro desse processo que deveria ser harmonioso e não está harmonioso, né? Independente, acredito que esteja, mas harmonioso não. Né? Existe a guerra aí do duodécimo, né? Sempre em pauta a questão do duodécimo, né? Tanto do Ministério Público quanto do Tribunal, quanto da Assembleia Legislativa. Como é que o senhor vê essa questão do duodécimo, as tentativas do Executivo sempre de tornar um duodécimo do orçado, não do orçado, do realizado,
o senhor entende que tem que ser a partir do orçado, como é hoje? Eu acho que essa questão ela é muito simples de resolver, né? Primeiramente, as pessoas têm que compreender que nós temos uma lei maior. A lei maior é a Constituição. E a Constituição, tanto no artigo 168 como 156 da Constituição Estadual, ela estabelece um comando superior, porque a Carta Magna está acima das leis, né? Então, ali tem todo um regramento a respeito disso. Para alterar, teria que fazer uma alteração de nível constitucional. Aí nós vamos entrar numa outra discussão. Até que ponto esse dispositivo não constitui cláusula pétrea? Ou seja, para utilizar... Enquanto não se mudar a Constituição, não tem discussão. Exatamente. Ao menos para o tribunal. E se mudar, é possível mudar, não constitui cláusula pétrea? Essa é uma outra discussão, tá? Então, enquanto isso não... Mas não pode os dois poderes ficarem de costas numa situação como esta. Não, né? eu acho o seguinte... Eu acho que o judiciário tem a obrigação, além da obrigação, tem o direito, né, de fazer com que a lei seja cumprida. Não, exatamente. Eu acho que nenhum poder... Concorde ou não com a situação? Sim. Eu acho que nenhum poder pode estar atropelando o outro. No Estado democrático de direito, nenhum poder pode estar atropelando o outro. Esse é um princípio básico, né? Para isso, é preciso que os chefes de poderes de instituições autônomas tenham essa percepção. Se nós não tivermos isso, né, só num outro regime que não seja democrático, a gente pode fazer com que as coisas sejam atropeladas. Fora disso, não. E nós estamos num regime democrático. A democracia é essencial para o país. Nós temos que preservar todos os princípios democráticos, que estão espalhados todos ao longo da Constituição, nos mais diferentes compartimentos constitucionais. Então, isso nós temos que entender, né? E eu acho que nós temos também que conversar, né? E conversar, primeiro, para ter essa percepção de natureza constitucional, que é algo superior, né? Então, e isso vem, não é para o bem de um poder ou do outro. Isso vem e foi garantido ao longo dos anos, aos séculos e séculos gestados, né, por ideias que nasceram na Europa, progrediram, se estenderam por todos os países anglo-saxões e isso chegou até nós. Então, não é algo assim novo que foi criado aqui, né? Esses princípios são fundamentais no Estado democrático de direito. E eu acho que é isso que a gente deve levar em consideração. Né? Não se pode, e é uma coisa que eu vou me esforçar sob maneira. Primeiro, manter um diálogo elevado com os chefes de poderes e instituições autônomas. Segundo, fazer com que as normas constitucionais sejam devidamente cumpridas. E isso vem não para o bem do poder em si, mas por uma garantia dos jurisdicionados. Porque o poder judiciário é o último guardião que as pessoas se socorrem para quando, nos embates, tanto de natureza privada, como nos embates com o poder público, não conseguem resolver, então elas vêm, a última cidadela é o poder judiciário. Perfeito. Eu considero uma das últimas trincheiras de decência que nós temos no país e nós temos que dar força para ela enquanto sociedade. Para o Judiciário, para o Ministério Público, para as Forças Armadas, Polícia Federal, são instituições que merecem o nosso respeito e nos auxiliam muito, né, no sentido de disciplinar a vida em sociedade. Nós temos, Paulo Sérgio, uma proximidade grande, por exemplo, com o Poder Executivo, né? O que nos interessa? Nós temos a área, por exemplo, do Instituto Geral de Perícia, da Polícia Civil, da Brigada Militar, né, da própria Procuradoria-Geral do Estado, que para nós nos interessa que sejam instituições, corporações fortes, né, porque na medida em que se, por exemplo, elaborar um inquérito bem feito, né, isso vai permitir depois que seja oferecida uma denúncia adequada pelo Ministério Público e o Judiciário tenha condições de avaliar com maior profundidade e seriedade as questões que lhes são chegadas e, com isso, fazer justiça. Evitar, por exemplo, a impunidade. Condenar tem que ser condenado, mas absolver quem tem que ser absolvido. Perfeito. E só assim a gente consegue fazer justiça.
E os precatórios e os depósitos judiciais, como é que o senhor pensa isso? Porque é uma situação também que preocupa a sociedade, né? Quando se observa os precatórios aí atrasados, não dá nem para falar, nos limites que eu vejo aí já ultrapassados, enfim, não pagam. Também a utilização pelo judiciário, pelo executivo dos depósitos judiciais, que agora não tem nem mais que usar, não tem mais dinheiro para usar. Como é que o senhor enxerga isso e que maneira se soluciona isso? A questão do precatório, né, é uma questão muito delicada. Porque, primeiro, eu acho que a gente tem que demarcar responsabilidades. Tem coisas que são afetas ao Poder Executivo, outras ao Poder Legislativo, outras ao Poder Judiciário. Quando se fala em precatório, significa aquelas condenações em que, por exemplo, foi condenado o poder público. O poder público aí considerado, por exemplo, o município, considerado o próprio Estado como ente federado. Só que, diferentemente do que ocorre com o particular, nós não podemos fazer a penhora, né, de um bem público. Né? E aí veio todo o sistema de precatório. Nós temos uma área do judiciário que eu quero aprofundar, por exemplo, lá, essa interlocução com quem está lá, que hoje quem cuida disso é a doutora Bertolucci, né? E que ela trata muito bem dessas questões. Né? E eu quero dizer que às vezes quando se fala em precatório, diz, olha, a culpa é do judiciário porque não pagou. Não, às vezes o dinheiro não é repassado, não vem do Poder Executivo. Sim. Então, nós temos que demarcar... Quando vem a conta-gota. Então, essa é uma questão delicada. Por quê? Porque... As pessoas morrem sem receber aquilo que ganham na justiça. Então... Por desobediência do Executivo. Então, seja lá qual for, não estou falando do governo do Estado, estou falando de qualquer, sejam prefeituras. Então, essa é uma questão, Paulo Sérgio, que eu quero aprofundar e trazer ao público. A imprensa livre... Não, porque tem muita gente, se eu ouço a toda hora, aí as pessoas acham que o judiciário não pagou. Não, o judiciário não pagou porque você não veio não dinheiro. Pagou porque não recebeu. Exatamente. Então, não tem como pagar. Né? Então, nós temos que demarcar bem essa responsabilidade e de outras questões por aí. Quando eventual omissão ou culpa for do Poder Judiciário, nós vamos assumir e vamos tentar corrigir, né, essas falhas. Agora, quando não for, é preciso que a sociedade saiba de quem foi a responsabilidade. Isso tem que ficar também muito claro. E aí entra um papel importante da imprensa livre, num Estado democrático de direito, mais uma vez. Eu ia chegar na imprensa, né? O seu relacionamento com a imprensa. A imprensa, como será? Nós vamos, eu já posso até antecipar, nós vamos ter sempre uma abertura permanente com a imprensa. A imprensa exerce um papel importante de cunho pedagógico para mostrar para a população e não deixar uma situação obscura, porque a imprensa livre ela não consegue penetrar em determinadas áreas para informar corretamente como deveria. Então, a imprensa livre é essencial para esclarecer a população por que é o elo de ligação entre os poderes públicos e a sociedade. Claro que esse elo tem que ser honesto, tem que ser decente, tem que ser correto. Nós não podemos... E existem, como qualquer profissão, os bons e os maus. Existem os bons e os maus jornalistas. Existem os bons e os maus veículos de comunicação. Então, eu acho que isso é uma... E cabe aos senhores entender quem são os bons, né? Quem quer fazer esse elo de forma honesta, quem não quer fazer. Né? Aí é uma questão de cada poder. Né? Sim, nós temos grandes presidentes que já passaram pelo tribunal, sempre se preocuparam, desde o desembargador Almínio, desembargador eu quero lhe dizer o seguinte, do ponto de vista de imprensa, eu que vivo isso há 40 anos, tem um divisor de águas aí entre o relacionamento do judiciário com a imprensa. Esse divisor de águas se chama Barizon. Desembargador Barizon, presidente do Tribunal de Justiça, embora muito a gente achasse ao contrário, ele foi um cara que deu pleno acesso à imprensa, ele se comunicou muito bem e a gente sentiu uma mudança plena do desembargador Barizon para cá. Ele foi um grande presidente. Embora tenhamos altos e baixos, né? Sim. Claro, tem pessoas, é característica pessoal. Né?
Tem uns que o desembargador Milton tem uma forma, o Tedesco outra, o Marco Aurélio Barbosa Leal outra, né? E cabe a nós entendermos cada um, né? Sim. O Marcão era uma figura... É uma questão de estilo, né? É estilo. Mas nós vamos estar permanentemente... O senhor concorda comigo, do Barizão? Eu não só concordo, né, como também isso merece um registro especial. Ele foi um dos grandes presidentes que o Tribunal de Justiça teve. Ele, em termos de relacionamento com os poderes, com a imprensa, com as pessoas no plano interno, com os servidores. Aliás, os servidores vai merecer a nossa preocupação também. Eu já tenho dito. Por onde eu andei na minha vida, e eu não tenho por que mudar agora essa minha forma de ser e de encaminhamento que quero fazer, é a valorização dos servidores. Né? Isso nós vamos fazer nos primeiros dias da nossa nova administração que está aí para ocorrer, nós vamos cuidar dessa questão dos servidores. Nós vamos agora ao ponto final, você não me respondeu ainda, mas vamos deixar o ponto final sobre os depósitos judiciais. Isso no ponto final com Gimo Qualidade Comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Estamos com o nosso presidente eleito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Voltaire de Lima Moraes. Eu cansei de dizer, e eu repito que me sinto orgulhoso por isso, cachoeirense da Gema, um homem que engrandece Cachoeira e o nosso Rio Grande do Sul. E nós estamos aqui nesse bate-papo de fim de ano, é 31 de dezembro, daqui a pouco o senhor vai fazer a sua mensagem para os gaúchos aí de todas as querências. Nós temos 106 retransmissoras, 4 geradoras, a sua mensagem de ano novo. Mas antes eu gostaria que o senhor falasse dos depósitos judiciais. Os depósitos judiciais, ao longo dos anos, se constituíram em fonte de receita para beneficiar o poder executivo, inclusive. Né? Teve governadores que lançaram mão. Né? Só que chega um ponto em que isso aí se esgota. Hoje, praticamente está exaurida essa possibilidade, né, de receita dos governadores lançarem mão dos depósitos judiciais. Né? Então, daí surgem outras alternativas, né, que estão aí sendo cogitadas pelos governadores, né? E, inclusive pelo atual, que tem feito um esforço, enfim, para resolver a questão de dificuldade financeira por que passa o Estado. Mas hoje está encerrada essa possibilidade, não há mais possibilidade de lançar mão dos depósitos judiciais. Perfeito. O governo federal Jair Messias Bolsonaro, o que o senhor pensa dele? Penso que é o presidente da República, sim, nosso atual. Tá? E como presidente da República, né, a instituição presidência da República deve ser respeitada, né, por quem ali está, eleito democraticamente. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para nós. Né? Independentemente de conotação ideológica, de conotação partidária, né, ele vai desenvolver o seu papel. Né? E quem ali estiver sentado sempre deve merecer do Poder Judiciário o devido respeito, até por uma questão de formação, né, democrática, de quem assim ostenta essa formação. Porque, se não for assim, né, qualquer um que chega lá e que não se gosta vai se tentar tirar. Né? Isso serve não só para a presidência da República, serve para quem exerce mandato como governador do Estado, como presidente de uma Assembleia Legislativa, como prefeito e assim por diante. Nós temos que ter o respeito pelas decisões, né, tomadas pela maioria. Nosso Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte. Eu creio que a Suprema Corte, ela deveria analisar pela importância que ela ostenta no plano constitucional, que é uma corte eminentemente constitucional, e assim deveria ser, só se preocupar com grandes questões, como ocorre em outros países. Chegar no Supremo Tribunal Federal, hoje já tem mecanismos para evitar que qualquer demanda chegue, por exemplo, a da repercussão geral.
Tá? Mas eu acho que ela deveria se preocupar com grandes questões constitucionais, porque senão ela não consegue dar conta. Lá nós temos grandes ministros no Supremo Tribunal Federal, independente do posicionamento que uns tomam no sentido da interpretação da lei, seja fazendo a interpretação sistemática, seja fazendo a interpretação literal, a interpretação histórica ou a interpretação teleológica. São todas essas espécies de interpretações que levam, às vezes, à divergência. Né? Mas não pode uma corte constitucional chegar lá a qualquer demanda. Né? Eu não conheço, Paulo Sérgio, país do mundo que tenha tanta possibilidade recursal. Eu estudei isso em nível acadêmico com os meus alunos, tanto graduação como pós-graduação, como no Brasil. Se alguém um dia encontrar um país do mundo que tenha mais recursos, ou parecido como o do Brasil, eu gostaria que me informasse, porque aí eu vou fazer um quadro, vou colocar na minha biblioteca e vou ficar olhando. Diz, olha, isso aí é algo diferente, que destoa de todo o restante dos demais países. Porque senão as demandas não terminam. Tá? Isso pode gerar impunidade. Então, é algo que nós temos que levar em consideração. Uma pessoa tem que ser absolvida porque deve ser absolvida. Uma pessoa, e não, eventualmente, por uma prescrição. Que, às vezes, a infinidade de recursos, o sistema recursal que nós temos, ele é muito grande, é muito significativo. O senhor é gremista ou colorado? Nós temos uma divergência em casa. Eu e minha mulher. Eu sou Cachoeira Futebol Clube, já vou deixar claro que nem existe mais o meu time. Eu sou Cachoeira de Caldeirados em primeiro, João Carlos Bires em segundo, Ivan, Paulo Reni, Paulinho, Eli Alves, Diniz e Flávio. O senhor lembra desse time? Sim, e tinha o Marino também, lembra do Marino? O Marino foi depois. Né? Exatamente. Ali eu joguei no Joaquim Vidal. Né? Joaquimzão. Exatamente, naquele estádio. Agora, eu já faz algum tempo que eu fiz a minha opção pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense. A minha mulher, ela é colorada fanática, né? E foi conselheira do Inter e foi no Japão, inclusive, naquela jornada. Né? E o senhor não quis acompanhar? Eu fiquei em casa e preparei um Ficou vídeo para ela. Em casa? Não, ela acha que eu seco, mas na verdade eu não seco. Eu fico só observando. Né? E os meus filhos também, um é gremista, o outro é colorado. Perfeito. Desembargador, o senhor vai se dirigir para os nossos telespectadores aí espalhados por esse Rio Grande de Deus. Eu já disse, são 106 retransmissoras, 4 geradores de televisão que nós temos. O senhor vai falar de Ibirubá, Uruguaiana. Estou botando onde o senhor jurisdicionou, porque podemos falar do Oiapoque, o Chuí. Hoje tu pega a TV Pampa em qualquer lugar do mundo, né? Outro dia teve aqui o prefeito de Haifa, na Israel, e a família dele assistiu o programa lá no iPhone, né? Ao vivo. Né? Então, o senhor está falando para os gaúchos aqui. A mensagem sua, o senhor assume que dia? A posse é dia 3 de fevereiro, às 14 horas, no auditório Pedro Soares Munhoz, no Tribunal de Justiça. Munhoz, o pai da minha amiga Mayra Munhoz, sogro de Carlos Alberto Bastos Ribeiro, grande figura, foi ministro. Sim. Foi ministro, só não foi presidente, né? Até por detalhe, né? Conheci ele muito. E ainda fumei um charutinho que ele ganhou do Fidel Castro. Né? Eu fumei com o Carlinhos esse charutinho. Tá certo. Né? Conheci muito o desembargador Pedro Soares Munhoz, ministro Pedro Soares Munhoz. Mas então o senhor está falando para os gaúchos aí, que o senhor lidera aí pelo nosso poder judiciário. Eu quero dizer, primeiramente, que foi uma satisfação muito grande participar desse programa. E tem atos, está aberto aqui, queremos contar com o senhor ao longo do ano. Aí. Perfeito. E desejar a todos os gaúchos e gaúchas um feliz novo ano, que seja marcado, acima de tudo, por grandes alegrias, com saúde, e que nós consigamos trilhar o bom caminho que nos conduza ao entendimento entre os poderes e instituições de Estado, e que tenhamos progresso, segurança, e que todos nós, um dia, olhando para trás, tenhamos a certeza de que conseguimos, cada um ao seu tempo, trilhar
e conseguir dias melhores para todos os nossos jurisdicionados. Desembargador, claro que nós tínhamos tantas questões aí, vamos perguntar por que eu não falei de decisões aí tomadas pelo tribunal, não quero lhe colocar contra a parede para que o senhor aqui estabeleça um juízo a respeito de decisões tomadas por seus colegas, né? Especialmente quando a decisão envolve o judiciário executivo, né? Que tanto se fala nessa judicialização, mas o judiciário ele não age se não for provocado, né? Ele só, o judiciário, quando alguém provoca, ajuiza uma ação, ele tem que se pronunciar, claro, evidentemente. Claro. E continua aquela história, né? Cada cabeça uma sentença. Quem está ali com o poder, né, ter passado por tudo que o senhor já revelou que o senhor passou, como seus colegas também passaram de forma semelhante, tem a capacidade plena de julgamento. Né? Podemos achar certo ou errado, mas que tem a capacidade de fazer isso, tem, sem problema algum. Né? E nós temos que aceitar, porque esta é a nossa regra constitucional. Nós estamos na democracia e o Poder Judiciário tem que ser respeitado. Então, só veja que eu não coloquei o senhor na parede em momento algum, referência à decisão de colegas seus aí, que a gente respeita a decisão de cada um, e especialmente a sua posição. Agora, como o homem que já... A posse na Assembleia é no dia 3 também, né? Só que a posse às na 10 horas da manhã. Deve ser de manhã, né? Às 10 horas. Então vai ter aquele conflito fazendo o mesmo horário, que foi um absurdo. Eu teve 2 oportunidades que eu tive que correr de um para o outro para abraçar os 2 amigos que estavam assumindo. Eu vou ter a oportunidade de estar lá com o senhor para abraçar o meu querido amigo e conterrâneo. Será um prazer muito grande. Voltaire de Lima Moraes, né, que tanto orgulho causa a mim, cachoeirense, e tenho certeza a todos os cachoeirenses e gaúchos aí. E, por certo, falar uma grande gestão. Tenho a certeza disso. Então, boa sorte, muito obrigado, meu querido amigo, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Parabéns, é uma glória, né? Ter chegado lá com o reconhecimento dos colegas é algo assim que não dá nem... É inimaginável, né, o que deve passar na sua cabeça e de todos nós. Chegou lá por méritos próprios, exatamente por uma trajetória digna, correta, né, e reconhecida, porque só quem nos conhece são os nossos pares, as pessoas que trabalham conosco. E até as equipes, né? Pegar aqui a Vânia, ela conhece mais da minha vida profissional que a minha mulher, que ela me acompanha aqui no dia a dia. Esta é a grande verdade. Só me permite, só para fechar, eu vou assumir como presidente, mas nós temos colegas, que a desembargadora Liz Helena, que presidiu inclusive o TRE, claro, vai ser a primeira vice, o desembargador Ícaro Carvalho de Bem Osório vai ser o segundo vice-presidente, o desembargador Ney Widmer o terceiro, e para a Corregedoria Geral vai a desembargadora Vanderlei Terezinha Kubiak. Pô, que maravilha! E bom lembrar, né, porque a gente acabou não lembrando mais, agora o senhor está lembrando dos seus colegas, então tem que desejar sucesso, né, aos membros que compõem a cúpula agora do Tribunal de Justiça aí. Muito obrigado. Então, eu quero transmitir a todo o Judiciário Gaúcho aí, que eu repito, orgulho a todos nós. Eu sempre digo que é uma das últimas trincheiras de decência, possamos achar certo ou errado uma decisão, mas nós temos que estabelecer o plano médio das decisões, e todas elas são decisões absolutamente corretas. Então, isso que a gente quer reafirmar aqui. E está aberto aqui a Rede Pampa, né, para que o senhor possa usar a hora que quiser, da mesma forma que seus colegas. Temos vários desembargadores que participam do programa, entre eles o nosso tradicional Francisco José Meche, né? Sim. Que está na ativa, o Carlos Roberto Lofego Caníbal, tantos amigos, sem falar aí no Ivo Gabriel, no Marco Aurélio de Santos Caminha. O Marcão participou muito tempo, agora está morando em Gramado. Né? O desembargador Francisco Meche, ele vai integrar a nossa equipe de trabalho. É mesmo? Na linha de frente. Nós estamos fazendo as conversações finais, aí depois nós vamos anunciar qual será a função dele, que será uma função relevante. Eu já imagino. Eu já imagino qual seja. Vamos ver. Parabéns, desembargador Voltaire, aí sucesso na sua caminhada. E queremos desejar a todo o Rio Grande do Sul, os nossos telespectadores, os nossos parceiros, patrocinadores, a Unimed, o Cremersa, Vinhos do Mundo, a Unicred, o Instituto Ecológico Capla, o GBUX, Banrisul, o Gimo, Biscoitos Zezé, a todos que nos acompanharam durante o ano como patrocinadores aqui do Pampa Debates, um grande abraço. E o abraço deles para todos os nossos telespectadores que fazem deste programa o sucesso que é aí que tem. E um grande, maravilhoso 2020. É o desejo do Pampa Debates e da Rede Pampa de Comunicação. Até o ano que vem, com mais um Pampa Debates.
Viva Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.